Bom, é um privilégio, uma oportunidade estar aqui nesta noite para juntos. Obrigado. Para juntos falarmos sobre a palavra de Deus, sobretudo falamos sobre um tema muito importante que é missões, algo que de Deus tem muito valor porque a igreja nasceu, além de adorar a Deus, um outro propósito da igreja é continuar a promover missões, continuar a obra que Cristo deixou para a igreja. Igreja, eu costumo dizer, igreja que é igreja, ela deve viver missões. Se uma igreja não vive missões, então é outra coisa, não é igreja. Igreja que é igreja que se reúne para adorar, é a mesma igreja também que se reúne para proclamar. Então, é isso que eu entendo que é igreja. Bom, para quem não se conhece, certamente alguns não me conhecem. Se já perceberam a forma de eu falar, já percebem que eu não sou de cá, né? A minha forma de falar já denuncia que eu não sou carioca, eu não sou mesmo. Eu sou de São Tomé e Príncipe. Peço à produção, por favor, para colocar a primeira imagem, por favor. Eu sou de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um país africano que fica bem no meio do nada, na África Central. É um pouco distante, daqui para lá são apenas 14 mil quilômetros, entendeu? São cerca de 17 a 18 horas de avião, não é de carro. Se fosse de carro, seria um mês se calhar de carro. Então, só de avião fazemos cerca de 17 a 18 horas. É um bocado longe, mas estou cá. É um país bastante pequeno, onde nós temos apenas cerca de 1.001 quilômetros quadrados de território. Tenta imaginar, 1.001 quilômetros quadrados. É bastante pequeno, São Tomé e Príncipe, e nós temos uma população aproximada entre 220 a 230 mil habitantes. As duas ilhas juntas nos dá uma população estimada aproximadamente 220 a 230 mil habitantes. A Ilha do Príncipe, que é um pouco menor, tem apenas cerca de 20 mil habitantes. Então, é muita pouca gente. São Tomé e Príncipe é um país que quase todo mundo conhece todo mundo. O próprio nome, a sigla do país, faz jus a seu nome. STP. Somos todos primos, entendeu? São Tomé e Príncipe, STP. Somos todos primos. E geralmente os primos se conhecem, né? Geralmente deveriam conhecer pelo menos os primos. E é um país, eu costumo dizer sempre, é um país que realmente o governante de África, e não só, muitos deles não trabalham a favor do povo. Quando o povo elege um governante, a ideia é que o governante deveria trabalhar em procurar a melhoria das condições do povo, porque isso está na Constituição, é a promessa que eles fazem. Mas, infelizmente, em São Tomé e Príncipe, não sei aqui, pode ser que aqui seja diferente, mas em São Tomé e Príncipe, infelizmente, os nossos governantes têm outra agenda, né? Apresentam uma agenda na eleição, mas no dia a dia eles cumprem outra agenda da elite. E os caras ganham bastante bem. Imagina em São Tomé e Príncipe, um país bastante pobre, que vive praticamente ajuda externa. Os políticos ganham entre 1.000 a 2.000 dólares, um político. 1.000 a 2.000 dólares, tem carro novo, não pagam energia, não pagam água, tem empregada, casa paga, 100 a 150 litros de combustível. É uma vida milionária. E o povo que deveria ser beneficiado tem um salário de base de 80 dólares. Agora tenta fazer desigualdade. Um ganha 2.000 dólares, outro ganha 80 dólares. Estamos a falar com a coisa como um salário mínimo de 500, 600 e 600 e pouco reais por mês. Dizem aqui que 1.500 reais é pouco. Agora quer ver você viver com 600, né? Se 1.500 não faz nada, imagina viver com 600 reais. Entendeu? Viver com uns 15 a 20 reais por dia. Mata bicho. Aqui vocês falam pequeno almoço, mas em São Tomé é mata bicho. É matar bicho meio da manhã. Então nós chamamos mata bicho, equivale a pequeno almoço. Ter pequeno almoço e jantar com 20 reais
Só tem que ser milagre mesmo, só tem que ser mesmo milagre mesmo. Mas é assim a realidade de mais de 50% da população, infelizmente, vive nessas condições e muitos têm uma refeição, máximo 2, 3 refeições, é impossível ter com $80, $100 por mês, é quase impossível viver. Mas é um povo bastante bom, um povo alegre, um povo que não deixa se abater pela dificuldade financeira, um povo que batalha mesmo assim, e um povo, sobretudo, que tem esperança, porque nós acreditamos que amanhã é um novo dia. É isso que eu falo para a pessoa em Santo Tomé, amanhã é sempre um novo dia. A esperança é uma das coisas que nos faz continuar a caminhar, pese embora no presente as coisas parecem complexas, parecem que não há solução, não há jeito. É só a esperança que te põe a ver o que você não está vendo no presente, mas que o futuro pode trazer. E estamos lá, nessa realidade, trabalhando numa realidade pobre. Nós, a Igreja Batista, estamos lá desde 1999, onde a Junta de Missões chegou em Santo Tomé há 25 anos, praticamente, estamos lá. E os campos que têm mais necessidades, mais pessoas a ser alcançadas, são aquelas comunidades mais pobres. Porque as igrejas que chegaram primeiro, elas ocuparam as cidades onde tem dinheiro, né? Onde tem mais, lá nos becos, nas roças, ninguém quer ir lá, lá não tem dízimo. E o nosso desafio é tentar entrar, porque lá também tem gente, porque nós acreditamos que o Evangelho não é dinheiro, o Evangelho é o poder de Deus que vem com o objetivo de transformar a vida. E trabalhar nas comunidades carentes é um grande desafio. Eu sou casado, já vou fazer 13 anos com a minha esposa, está na tela, a Isidora Rosa, é minha esposa, tenho 2 filhos. A primeira filha é Raquel Victoria, aquela menina mais velha, e o segundo filho é Adriel Victor. Então temos 2 filhos, graças a Deus. Deus nos permitiu, não porque nós somos bons, mas Deus nos permitiu ter esses 2 filhos. E um dos mandamentos que a Bíblia nos diz para fazer: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso não é uma opção, isso é mandamento, amados. Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, é um mandamento. Para aqueles que têm a dádiva que Deus permitir, por favor, multipliquem, porque multiplicar é um mandamento, amém? Multiplicar é um mandamento. Também não é para encher terra você sozinho, né? Não é você sozinho que é para encher terra. Cadinho cada pessoa. 2. Eu percebi que os brasileiros gostam só de um filho, né? Muitos aqui têm um filho. É complicado. Em Santo Tomé e Príncipe, nós gostamos de ter filho, né? Meu pai tinha 18, tinha 20 até. 2 faleceu, ficou 18, né? Ficou 18. E em Santo Tomé e Príncipe tem uma coisa que nós chamamos poligamia, que também percebi que aqui as mulheres aqui não aceitam muito essa coisa de homem ter ela, depois ter mais 2, 3, é complicado. Em Santo Tomé, um cara tem 3, 4, 5 mulheres. E elas se cumprimentam, entendeu? Se cumprimentam, entendeu? É complicado, entendeu? E isso empobrece mais as pessoas. E quem sofre bastante são as mulheres. Porque o cara vem segunda-feira, fica semana, não pisa. Ele faz uma tour na casa de Maria, Gabriela, Francisca, até ele voltar 5, 6, 10 dias. E as mães solteiras sofrem bastante. É por isso que nós precisamos continuar a proclamar, porque o Evangelho transforma essas realidades. E nós acreditamos que nós temos missões em Santo Tomé e Príncipe, no mundo, de entrar com o Evangelho nessa realidade, onde as pessoas precisam conhecer o amor de Jesus Cristo, precisam acreditar nesse amor e que traz esperança e que muda a nossa realidade. Então hoje, queremos conversar um pouco tempo sobre missões, que tem sido tema de debate, tema de discussão nos últimos meses. Então, ainda hoje, eu acredito que Deus tem algo para falar ao seu coração, através de missões. Vamos ler o texto que nós acabamos de ler há bocado, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. É o nosso texto base, que vamos conversar hoje sobre missões. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensina todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Bom,
quando nós falamos geralmente sobre missões, esse é um texto que não tem que aparecer. Falar sobre grande comissão, falar sobre missões, esse é um texto base, é um texto mesmo que nós vemos a ordem clara sobre missões. Eu também percebo uma coisa, que nem todo mundo consegue dar ordem. Nem todas as pessoas conseguem dar ordem. Porque há quem até tenta dar ordem, mas os outros não vão obedecer. Porque eu entendo que para alguém dar ordem, ele precisa ter uma coisa que se chama autoridade. Sem autoridade, ainda que você dê uma ordem, as pessoas não vão seguir. Vai entrar no ouvido e sair na outra. Então precisa ter autoridade para dar as ordens. Mesmo em tua casa, no teu trabalho, quem dá ordem precisa ter autoridade. E Jesus poderia chegar muito bem e dizer, portanto, ide simplesmente. Mas o que é que Jesus faz? Ele, primeiramente, antes de dar a ordem, ele tenta mostrar para os discípulos quem estava a dar a ordem. Porque dar a ordem, todo mundo pode até dar, mas depende de quem dá a ordem. E Jesus fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Antes, para ele dar tal ordem, ele cria um ambiente para mostrar para os discípulos quem está a dar a ordem. Ele fala, portanto, é-me dado. Ele relembra aos discípulos, que os discípulos já sabiam que ele era Deus, já sabiam que ele tinha poder. Ele fez tantos milagres, mas ainda assim, ele relembra aos discípulos quem está a dar ordem. Ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não o cara que tem alguma parte do poder, ou tem metade do poder, não. Quem está a dar ordem é o cara que tem todo o poder no céu e na terra. Não era qualquer um que estava a dar ordem. Era Jesus, Senhor dos senhores, que tem autoridade no céu e na terra. Então ele dá uma ordem, ele ordena, portanto, ide, vão. O verbo aqui está no imperativo, não tem como negociar aqui, porque o ide é uma obrigação. Portanto, ide. Não há espaço para negociação. Mas é importante que nós saibamos por que dessa ordem. Por que eu tenho que cumprir essa ordem? Por que a igreja tem que obedecer essa ordem? Por quê? Tem uma razão de ser que Jesus deixa esta ordem. Se você parar um pouquinho, olhar no nosso redor, olhar o mundo, você percebe que algo está acontecendo. Você percebe que o mundo está em movimento. Você percebe que cada vez que o tempo passa, que vivemos tempos cada vez mais desafiadores, tempos cada vez mais complexos, tempos cada vez mais complicados, onde vemos caos por todo lado, guerras começam a surgir cada vez mais. Vemos fome, violência, corrupção, pecado, e tudo isso, e também percebemos muita desesperança. Tudo isso tenta sufocar a humanidade. Vemos pessoas que simplesmente ela chega num estado da depressão muito elevado, que ela chega numa ponte e se atira. Ou seja, é alguém que já não tem esperança, que ela percebe que a vida já não vale mais nada. E a pessoa tira a vida normalmente. O outro tira a vida do outro normalmente, como se fosse coisa. É o mundo que nós vivemos. E parece que tudo está perdido. E parece que é o fim. Mas em meio desse caos tudo, nós percebemos que o amor do Pai é maior que o pecado. Percebemos que o amor do Pai, ele convoca a igreja para uma missão. Por isso que Jesus fala, portanto, ide, anunciem boa nova, preguem o Evangelho, transformem vida, batizem, ensinem a guardar os meus mandamentos. A ordem tem uma razão de ser. Muitas vezes, eu particularmente, eu me sinto pequeno diante de grande desafio que Jesus nos propõe. Ele diz, vão ao mundo todo, preguem o Evangelho. Não estamos a falar de uma cidade de Maricá. Estamos a falar de um mundo inteiro com cerca de quê? 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Estamos a falar de um mundo com 6 continentes habitados. Estamos a falar de um mundo com mais de 7 mil línguas. Estamos a falar de um mundo com mais de 17 mil grupos
distintos. Estamos a falar de um mundo onde a guerra tende a aumentar, onde a fome tende a aumentar. Violência nem se fala. Injustiça cada vez piora. Marcado na realidade de bilhões de pessoas. Vivemos num mundo também que a cada 2 segundos, diz a pesquisa, cada 1 segundo morre 2 pessoas no mundo. Vemos também em cada 1 minuto morre cerca de 120 pessoas no mundo. Em cada hora morre cerca de 7 mil. Em cada dia morre cerca de 170 mil pessoas. O mundo não para. As pessoas nascem e morrem. E eu pergunto, você escuta que alguém morreu lá, alguém morreu acolá, teu vizinho morreu, mas você ainda está vivo. Já paraste para fazer essa análise? As pessoas estão a morrer todos os dias, cada segundo. Enquanto eu estou a falar, alguém está a morrer agora. Sabia disso, né? Enquanto eu estou a falar, tem países que estão a enterrar alguém. Enquanto eu estou a falar, tem pessoa na estrada, acabou de ter um acidente. É verdade. O mundo está acontecendo isso agora. E você está aqui assentado, louvando a Deus. Por que você não morreu ainda? Isso é uma análise que precisamos fazer. Por que nós não morremos ainda? Bebês nascem e morrem, nem 1 ano de vida. O garoto de 5 anos morre, 15 morre. E você está com 10, 20, 30, 40, 50, ainda está vivo. Por que será? Será porque eu, você, nós somos melhores? Será? Será que nós somos melhores do que outras pessoas que estão a morrer? Será? Não. Eu entendo, Deus não permitiu que nós morrêssemos ainda, porque Ele tem um propósito para cada um de nós, amém? A tua vida deve ser vivida com um propósito, e um dos grandes propósitos, de uma forma geral, é a proclamação de boas novas. Nós não somos melhor do que aqueles que estão na droga, ouvimos aqui testemunho. Nós não somos melhor do que aqueles que estão na droga, na prostituição, na rua, não somos melhores. Nós só estamos aqui nesta noite por causa de uma coisa, porque a graça de Deus nos alcançou, amém? Só por isso. Se não fosse a graça de Deus, onde eu e você estaríamos? É a graça, irmão. Não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é porque eu sou bom, não. É simplesmente porque a graça de Deus nos alcançou. Ele diz lá, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de você, não vem de mim, não vem de nós. Isso é dom de Deus e é gratuito, amém? Por isso que nós estamos aqui ainda nesta noite. A questão é, como podemos evangelizar o mundo inteiro? É grande o mundo. O que podemos fazer diante de tantos desafios que o mundo nos apresenta? A resposta é simples. Portanto, ide. A nossa missão, nosso papel nesse tudo é apenas ir. Nós não somos chamados para convencer ninguém. Não somos nós que convertemos ninguém. Nós somos apenas alguém que está com responsabilidade de transmitir a mensagem. O convencer, a transformação, quem faz é Deus, amém? O nosso papel é apenas falar do amor de Jesus Cristo, é apenas proclamar, porque a mensagem não é nossa, nós somos mensageiro. O mensageiro não é responsável pela mensagem, o mensageiro só tem a responsabilidade de transmitir a mensagem intacta, sem ser violada. A mensagem, o receptor discute com quem enviou a mensagem. E é Ele que faz a obra. É Ele que transforma. Porque nós entendemos que o Evangelho não é apenas palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo, amém? Então eu e você, nós carregamos não só palavra, nós carregamos o poder de Deus para a salvação do mundo. Quando o Evangelho chega, onde não tem esperança, passa a ter esperança. Quando o Evangelho chega, onde há morte, passa a ter vida. Eu não falo de qualquer vida, eu falo de vida eterna, amém? O Evangelho é isso. Nós carregamos isso, nós somos responsáveis por isso. Ser cristão, ser igreja, não é brincadeira.
é responsabilidade. E muitas vezes, nós não cumprimos como deveríamos cumprir. Nós podemos dar mais. Se eu te perguntar, tens dado o teu melhor para Jesus Cristo? É o teu melhor que já tens dado? Tens feito o máximo? É o teu melhor? Será que nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós estamos a dar o nosso melhor para a salvação do mundo, para a salvação dos nossos familiares, nosso bairro, nossos vizinhos, nosso colega? Estamos a dar o nosso melhor? Essa é a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Eu estou a dar o meu melhor? Estamos a dar o nosso melhor para a salvação do mundo? Nós temos N razões que devem nos motivar em proclamar boas novas. Temos razões. Uma das primeiras razões, nós já vimos aqui, que é uma ordem que nós recebemos, uma ordem direta. Isso aí não há negociação. Portanto, ir é uma ordem direta. Precisamos ir porque Ele mandou. Não porque pastor mandou. Não porque igreja ordena. Porque Ele mandou. Quem é Ele? Aquele que tem autoridade no céu e na terra. Rei dos reis, amém? É Ele que mandou. Precisamos refletir o quanto nós temos cumprido o mandamento do Senhor. O quanto nós temos proclamado as boas novas. Quantas oportunidades nós temos tido. Será que nós temos aproveitado essas oportunidades para nós proclamarmos? Ele nos dá uma ordem. É preciso nós começarmos agora, não é uma ordem que espera, não há tempo a perder. A ordem é para ser cumprida agora. Nós devemos obedecer, porque obedecer é muito importante. Precisamos obedecer e proclamar. Precisamos proclamar e ensinar a palavra de Deus. Nós entendemos que o tempo é agora. O tempo é agora, porque o Evangelho transforma a vida. É isso que nós precisamos fazer. Um outro motivo que nos leva a proclamar está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Quando o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja que estava em Roma, ele vai dizer o quê? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, quando Adão e Eva pecam, antes, diz a Bíblia que Adão e Eva ele tinham comunhão com Deus. Deus falava com Adão antes do pecado. E quando Adão peca, há uma separação, há um abismo. A comunhão é partida, o homem se separa de Deus. E nessa separação vai dizer que todos pecaram. Todos nós. E essa separação, esse pecado, nos separa de Deus. Quando o pecado entra, também traz a consequência. Nós entendemos que no Romanos 6, 23 vai dizer o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo texto que nos traz a condenação, o mesmo texto também nos mostra que mas a vida eterna está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus Cristo é aquele que nos proporciona vida eterna. O mundo diz que não tem saída. Hoje nós percebemos que no mundo não há mais valor ético, não há mais um padrão moral, tudo é relativo. Se te faz feliz, está de boa. É o mundo que vivemos, não há padrão mais para a família. Hoje eu escolho aquilo que eu quero ser, está de boa. Não podemos julgar. Temos que ver e olhar simplesmente. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que existe um padrão para viver. E esse padrão é Jesus Cristo, amém? Ainda que o mundo tenta dizer que não há. Mas pela palavra de Deus nós acreditamos e cremos que o padrão é Jesus Cristo. Esse padrão precisamos mostrar para as pessoas que existe sim uma norma, existe sim uma forma de viver. E essa forma de viver é Jesus Cristo. Quando for possível falar, falemos. Quando não for possível, demonstremos. Porque nem em todos os locais vamos poder falar. Quando não for possível falar, demonstremos com as nossas ações. A nossa vida reflete muito. Às vezes as ações falam mais do que palavras. Precisamos não ter um cristianismo apenas de palavra. O nosso cristianismo deve ser demonstrado através das nossas ações, da nossa vida. Isso é cristianismo. Nós precisamos, amado, muitas vezes assumir aquilo que nós somos.
Às vezes nós queremos levar uma vida relaxadamente, um cristiano soft, sabe? Relaxado. Não. É preciso que eu e você assumamos, de fato, quem nós somos. Eu aprendi que não há espaço para ficar acima do muro. Ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Precisamos assumir quem nós somos. Precisamos assumir a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo. Precisamos viver. A humanidade está condenada. A humanidade precisa da salvação. E eu e você temos a palavra do amor. Precisamos ter compaixão a fim de alcançar mais pessoas. Em Mateus capítulo 28, versículo 37 a 39. Em Mateus capítulo 18, capítulo 37 a 39. Mateus 18, 37 a 39. É um texto bastante claro, esse texto. Então vai dizer lá no texto, só um momento aí. Vai dizer no texto, deixa eu só abrir aí o texto, só um momento. Perdão, Mateus 22, não 18. Mateus capítulo 22. Isso sim, o texto está correto. Ok, Mateus capítulo 22, versículo 18 a versículo 19. Ele vai mostrar o texto que Jesus nos fala sobre amor. Ele diz que nós devemos, Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou-lhes: hipócritas, por que vocês estão me pondo em provas? Continua. Mostrem-me a moeda usada para o pagamento de imposto. Eles lhe mostraram um denário. Perdão, isso. E a partir do 37, está muito longe. Passa já para 37, para a gente ganhar tempo. 37 em diante. 37, ok. Jesus respondeu: ame o Senhor de teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Pode continuar. E este é o primeiro e o maior mandamento. E segundo semelhante a este é: ame ao seu próximo como a você mesmo. Uma motivação que nos deve nos mover é o amor a Deus. A Bíblia nos pede e nos diz que nós devemos fazer o quê? Amar a Deus de todo o nosso coração. Sabe o que é amar a Deus de todo o teu coração? Amar a Deus de toda a nossa alma. Amar a Deus de todo o nosso entendimento. E ele vai mais longe. O segundo semelhante a este é: ame a teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é você se colocar no lugar do outro muitas vezes. A pergunta é: o quanto nós temos amado a Deus? O quanto você tem amado a Deus? O quanto eu tenho amado a Deus? O quanto você tem amado ao próximo? O quanto nós como a igreja temos amado realmente o próximo? Porque, amados, amor de palavra é fácil. Dizer às pessoas eu te amo, essa palavra já está a perder a valor que é devido. Todo mundo fala eu te amo para cima, te amo para baixo, te amo ficou vulgar. A palavra te amo, amor ficou vulgar. Qualquer um pode falar. Mas a essência do amor é que precisamos viver. O amor que é o amor não pode se expressar apenas em palavras. Porque a Bíblia diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor coloca-se em movimento. O amor move-nos em uma ação. Quando a Bíblia diz que quando o Deus viu a situação da humanidade, a Trindade se reuniu, parafraseando, e alguém tinha que descer, tinha que demonstrar na prática. Deus amou o mundo, não poderia ficar só na palavra de Deus amou o mundo. Ele tinha que dar, porque o amor que amor dá alguma coisa que você tem. O amor tira algo de você. O amor coloca você no lugar do outro.
E deu o quê? Seu próprio filho. Jesus vem e demonstra que o amor é isso, é se colocar no lugar do outro. E a Bíblia nos chama para amarmos a outro como a nós mesmos. Porque o amor é ação, amados. Amor é ação em prol do outro. Proclamar boas novas é o amor. Porque eu entendo que quem ama a Deus também deve amar o próximo. E quem ama o próximo, ele proclama, amém? Quem ama o próximo, ele proclama. Não tem como, não existe maneira de eu dizer que eu amo a Deus e não proclamo boas novas. Precisamos amar a Deus cada vez mais. Pedir a Deus, dizer a Deus, Senhor, me ajuda a me comprometer mais, Deus. Me ajuda a amar mais, Deus. Me ajuda a me preocupar com os outros que não têm Jesus Cristo. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda, quando eu abrir a minha boca, eu a abro para abençoar. Me ajuda de forma que a minha vida reflete realmente o que o Senhor fez em mim. Senhor, no meu trabalho, na minha casa, eu quero ser uma pessoa diferente. Uma pessoa, quando chega onde tem escuridão, as pessoas percebem o brilho de Jesus em mim. Senhor, eu quero ser sal, dar gosto onde já tem desesperança e sem gosto, Deus. Senhor, eu quero ser luz aonde houver escuridão, que a tua luz brilhe. E através da minha vida, pessoas conhecem a ti, Deus. Faça de mim uma pessoa diferente, um homem diferente, uma mulher diferente. Eu sozinho não posso, Deus, porque eu sou pecador, sou limitado. Mas em Ti, através de Ti, eu posso ser uma bênção. É preciso que peçamos a Deus que nos use, aonde nós estivermos. Em nossa casa, no nosso trabalho, aonde você estiver, lá é o teu campo missionário. Cada oportunidade que você encontrar, fale do amor de Jesus Cristo. Não perca mais tempo. Não percamos mais tempo. Precisamos continuar a proclamar, porque a missão começou com o próprio Deus. Porque a missão não é algo que a igreja inventou, não é algo que o pastor inventou, não. Missão começou próprio no coração de Deus, porque foi Ele quem deu alguém para morrer por causa de missão. Ele começou a obra. A Bíblia diz que Ele nos reconciliou, Ele reconciliou a igreja, nos aproximou e nos deu o ministério de reconciliação. Vão também à igreja e reconcilia outro, trazem as ovelhas perdidas. É a nossa missão, nós já temos a palavra, agora precisamos ir, precisamos nos mover. Não há espaço para ficar no banco. Todos nós estamos sendo alistados. Não importa o que você é. Você tem bacharel, tem teologia, sabe ler ou escrever. Não importa. Esse time é um time de todos são titulares. Todos nós fomos comissionados. Se você é um cristão, você é um agente. Missões é para todos, de uma forma geral. Todos nós precisamos promover missões. E você também não é diferente. E essas missões têm um alcance mundial, porque Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, mostra o alcance de missões. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer o quê? Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e em Samaria, até os confins da terra. Missões refletem de forma global. Começamos em nossa Jerusalém. Não ficamos por Jerusalém. Vamos em toda a Judeia. Passamos por Samaria e chegamos ao confim do mundo. É a nossa percepção de missões. Precisamos continuar a proclamar. Mas uma coisa, amados, o desafio é grande. Somos chamados para testemunhar em todas as comunidades locais, testemunhar em culturas diferentes, testemunhar em nações diferentes e povos diferentes não alcançados. É o nosso desafio. Você pode fazer isso orando, você pode fazer isso contribuindo, você pode fazer isso mobilizando, você pode fazer isso indo. Há espaço para todo mundo trabalhar, mas isso exige uma coisa, irmão.
Isso exige compromisso com a missão. É preciso que tenhamos compromisso. E nós percebemos que na igreja, alguns querem estar na igreja, mas não querem ter compromisso. Precisamos ter compromisso. Ser cristão é compromisso. Você precisa assumir compromisso, não com a igreja, mas com Deus, amém? Comprometa-se. Não fica mais no banco, retaguarda, não. Não há espaço para isso. Comprometa-se com a obra. Não com a igreja, não com o pastor. Comprometa-se com o dono da obra, que é o próprio Deus. Comprometa-se. Coloca teus dons em ação. É preciso também que nós dependamos do Espírito Santo, porque nós precisamos só falar, é Ele que faz a obra. E precisamos, amado, disponibilizar, colocarmos à disposição, sair da nossa zona de conforto e ser usado por Deus. Precisamos sair, precisamos ver, falar. E nesta noite, eu quero te desafiar, amados. Comprometa-se nesta noite com missões. Comprometa-se e seja uma testemunha fiel de Cristo, começando em seu redor, sua Jerusalém. Comprometa-se com Deus. Seja um agente ativo, começando em sua Jerusalém. Porque missões é hoje. É urgente. Não temos tempo a perder. Precisamos avançar. Ore mais, amados. Ore, interceda pelas pessoas perdidas, pelos missionários que estão no campo, proclamamos boas novas. Precisamos orar. Contribua. Apoie financeiramente e materialmente a obra missionária, aonde for, aonde Deus te mostrar. Mas não fique de fora. Está acontecendo um movimento, não fique de fora. Você foi convidado para ser parte também deste movimento. Mobilize. Incentive os outros também a fazer parte. Se possível, quando Deus te chamar, vá. Não diga não. Vá onde Deus te chamar. Vá falar do amor de Jesus Cristo. Eu entendi isso em 2011, que realmente eu decidi ir. Eu já trabalhava numa central térmica há 1 ano. Eu estava casado apenas em 6 meses. Eu não era feliz naquele trabalho que eu estava. Sempre alguma coisa falava em mim, não. Eu ganhava dinheiro, porque num país pobre, quando você trabalha numa central térmica, geralmente você ganha razoavelmente, uma central de produção de energia, ganhávamos razoavelmente bem. Mas eu percebia que não era dinheiro que me movia. Tinha algo maior que me movia. Um dia desses eu cheguei em casa uma noite, depois do turno de trabalho, eu disse à esposa, gostaria de conversar contigo. Eu disse, o que é que passa? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu estou a sentir que eu preciso largar trabalho. Imagina, nós chega em casa, não cria o plano de fundo, chega e fala, mulher, você está pensando em largar trabalho, e você é o único que mete comida em casa, e sai com conversa, 22 horas de noite, estás a pensar em largar trabalho. Uma conversa estranha para começar, nessas horas. Nenhuma mulher quer ouvir isso, pensar em largar trabalho. Brinca bem, mano. Mas com o tempo ela percebeu que Deus tinha algo para nós. E ela também estava estudando 3º ano, ela decidiu também trancar a matrícula. E nós vimos uma oportunidade para vir para Angola estudar. Ir para Angola estudar. E nós precisávamos ajuntar dinheiro para ajudar. E nós tínhamos pouca coisa naquela altura, 6 meses de casado. Quem está começando a ser casado sabe como é. Só temos base, panela, coisas assim básicas, mas sabe o que é que estou querendo dizer? E nós decidimos abrir mão de tudo, vendemos tudo que nós tínhamos. Deixamos casa sem nada, porque nós acreditávamos que é isso que Deus estava nos mostrar. E quando nós tivemos tudo documento, nós vendemos tudo, pagamos passagem, parte de passagem, e ficamos apenas com $220, $120 de reserva para comprar alguma coisa quando nós chegássemos em Angola, país alheio. E fomos para Ventura, sem saber o que nos esperava. Quando chegamos no aeroporto, começa o primeiro desafio. O segurança nos pede o passaporte, nós mostramos o passaporte. Ele percebe que tem visto do estudante, tudo bem. E ele nos pergunta, falta um outro documento? O que documento mais? Falta o certificado de vacina de febre amarela, aquele cartão de vacina internacional. E nós havíamos esquecido em Santo Tomé o cartão.
E ele disse, se vocês esqueceram que está em Santo Tomé, vão voltar para Santo Tomé ainda hoje, ou amanhã no próximo voo. Pegam uma mala, vem para cá, porque vocês vão voltar. Imagina a nossa cabeça. Largamos trabalho, vendemos tudo, e o cara, primeiro dia, diz que vão ter que voltar. Para onde? E quando ele fala assim, a minha esposa era uma pessoa, é uma pessoa bastante amável. Ela é preta, mas naquele dia ela ficou vermelha, sabe? Ficou vermelha, olhou-me de cima a baixo, deu 2 passos para lado e cruzou os braços. Eu fiz a leitura, quer dizer assim, você largou o trabalho, você me convenceu a trancar a matrícula, vocês vão vender tudo porque o negócio está com Deus. E chega aqui hoje, vamos voltar? Para onde? Vendemos tudo em casa. Para que Santo Tomé não volte, você homem resolve. E naquele dia coloquei a mão na cabeça e disse, Senhor, faço o que agora? País alheio, trouxe mulher, filha alheia para aqui, faço o que agora? E eu perguntei para o Senhor o que é que podíamos fazer, eles podíamos tomar vacina naquela altura. E vacina geralmente é coisa de $5, mas ele disse para nós tomarmos vacina como multa no aeroporto, precisamos pagar $50 cada pessoa para tomar uma vacina. Nós só tínhamos $120. Nós tomamos vacina, ficamos com $20 apenas. E fomos, chegamos, entramos num autocarro, para piorar, tivemos uma viagem de 8 horas de autocarro, com fome. Só tínhamos $20, não podíamos comer esse dinheiro à toa. E quando chegamos no prédio, no Ambo, nos disseram que íamos viver num apartamento. Quando te dizem, vou viver num apartamento, imagina, apartamento é apartamento, todo mundo sabe. Apartamento imobiliado, eu estava pensando que tinha uma geleira, aquela de 2 portas, bem cheia, que tinha visto na televisão, na sala, aquele sofá TL, aquela plama 62 polegadas. Eu, na minha cabeça, estava vendo muita novela naquele Santo Tomé, eu pensei que fosse assim. Quando nós chegamos no apartamento, fomos para a cozinha, encontramos 2 coisas na cozinha. Só havia uma geleira velha e um fogão. A geleira já tinha na mão, bem descascada, bem usada. Eu disse, pode ser velha, mas pode estar cheia. Quando abrimos assim com essa fúria, e nem tinha luz, e nem tinha nem água, seca assim. Quando fomos para a cozinha, fogão, vimos aquele fogão que fez tanta farofa já. Está cansado o fogão, já lavaram tanto que ficou tudo enferrujado, a parte de brilho. Era o fogão cansado, fomos para a sala, pensamos que a sala ia nos surpreender. Encontramos na sala um sofá, um só pedaço de sofá bem velhinho. Aquele sofá que mola já está leve. Você se senta, você levanta assim, aquele sofá, tipo uma mola. Está tão velha a mola que parecia baloiço. E olhamos para a TV, uma TV aquelas grandes, que tem rabo, atrás dela é grande, aquela antiga TV, bem grande, em cima de uma bancada e sem antena a dar com chuva. Era a plasma que estava na nossa espera. E fomos para o quarto e dissemos, pode ser que o quarto nos surpreenda, né? Quando chegamos no quarto, para nossa infelicidade, encontramos uma cama e um colchão sem pano. Pelo menos podiam pôr pano para nos esperar. Pelo menos podiam organizar para nos esperar. Deixaram mesmo tudo assim. Encontramos na cama, sabe, o colchão que dormiu tanta pessoa. Um lado estava mais com um buraco maior, outro lado estava com um buraco menor. Eu era mais forte, não, aqui é meu lugar, aqui já dividimos o lugar. Já denunciava onde cada um devia dormir, o colchão. Mas nada disso nos parou, porque nós acreditávamos que Deus tinha algo maior do que essas primeiras condições não desejadas. Começamos a estudar, tínhamos tido êxito, passamos dificuldade bastante. Sabe, em África, em Santo Tomé, diz-se que o homem não chora. Aqui os homens choram bastante, são bastante sensíveis. Os homens aqui têm lágrima perto, né? Ficam vermelho rápido. Em Santo Tomé, não. O homem, se chora, é fraco. Se você vê um homem chorar em Santo Tomé, então está muito grave. A situação é mesmo grave. E eu, quando cheguei em Angola, chorava primeiro que a minha esposa. Porque eu sentia, sabe, ela estava a estudar, sabe, tínhamos vida mais ou menos organizada, sabe, chamado é meu. E chega o país ali, às vezes, olhamos na geladeira, não tinha mesmo nada para comer. Isso doía-me. Eu, às vezes, entrava no quarto e dizia, Deus, por quê, Pai? Eu chorava bastante, aprendi a chorar mesmo. Chorava mesmo bastante, mas sempre Deus mandava alguém lá. Sempre Deus supria o básico que nós tínhamos. Deus nunca permitiu que nós passássemos fome no país alheios. Não tínhamos, se calhar, aquilo que nós desejávamos,
mas tínhamos aquilo que Deus achou que poderíamos sobreviver e aguentar o desafio. E quando eu fui consagrado em 2015, a igreja que nós estávamos, a primeira igreja do Uambo, disse, não, vamos vos dar $500 para vos abençoar. E eu disse às pessoas, vamos guardar esse dinheiro, porque nós vendemos tudo, não temos nada. Daqui a 2 anos, podemos ter cerca de $5 mil. Em 2015, você ter $5 mil era um bom dinheiro naquele tempo. E já estávamos a bater o peito, a encher peito, a nos ficar vaidosos. Não, vamos chegar em Santo Tomé, vamos comprar plasma. Começamos a nos orgulhar disso. A soberba começou a nos entrar. Deixamos de começar a depender de Deus, porque nós já tínhamos garantia de dinheiro. Pensávamos, já vamos chegar em Santo Tomé, vamos comprar as coisas, nos mostrar que nós também podemos. Era o pensamento diabólico. Começou já a subir a soberba. Só $5 mil. A soberba já começou a nos subir todo. Ficamos vaidosos. Com $5 mil apenas. E depois de 2 meses, nós esquecemos de renovar o visto de estudante. Quando fomos para a imigração para renovar o visto, o senhor falou, você está com um problema grave. E eu lhe perguntei, grave quanto? Grave de ser deportado. Ainda era muito grave. E o que é que nós podemos fazer? Vocês têm que pagar multa. Eu pensava que multa de visto era coisa de quê? $200, $300 para pagar o visto. O senhor disse, não. Cada dia eram $100 por dia por pessoa. E nosso visto estava caducado há aproximadamente 2 meses. Faz conta. E ele fez os cálculos lá, mais vezes, a dividida dá $5.750 de multa. Ou pagam, ou arrumam coisa, dentro de 3 dias, um oficial vai os pegar e deportar vocês. Faltava ainda 2 anos para terminar a formação. E nós fomos para a igreja, falamos com o pastor na altura, ele disse, não, nós temos um negócio aqui de Ecuco, um restaurante, mas nós, o negócio da igreja sozinho tinha a sociedade. Nós temos um fundo, podemos emprestar a vocês. Mas, os 2 anos que vai trabalhar aqui, não vão receber nada. Todo o dinheiro vai ficar para pagar a dívida. Eu vigilei ir embora, plasma já foi, tudo foi embora. E ficamos lá, terminamos com êxito e voltamos sem nada. Voltamos sem nada. E chegamos em Santo Tomé, tivemos que emprestar mãe um colchão. Imagina você, uma mulher, depois de 5 anos, já tinha 2 coisas, chegar, ter que emprestar mãe panela para fazer comida, sabe? Era difícil para minha esposa, sobretudo. Começar do zero mesmo. Mas nós aguentamos. Porque nós entendíamos que Deus tinha um plano maior do que isso. Deus estava nos preparando para isso. E depois de 7 anos, nós estamos aqui a falar para vocês, para a glória de Deus. Amém? E em Santo Tomé, pode passar a próxima imagem, nós estamos lá, numa comunidade bastante difícil, procurar transformar essa realidade. Essa é a nossa realidade. A nossa congregação ainda é assim, não é um sítio como aqui. Nosso sonho é ser assim um dia, mas ainda estamos assim. É a nossa realidade, é de madeira, o chão ainda é de barro. Não temos paredes ainda, só temos cobertura em cima. E nós não precisamos de ar-condicionado ou ventilador. Nosso vento é norte, sul, leste e oeste, vento natural. E quando cai chuva, nós apertamos no meio. Mas nós estamos lá. Porque nós entendemos que a adoração a Deus transcende um espaço bonito. E nós estamos lá, sempre adorando a Deus. E nós sempre dizemos assim, um dia, haveremos de ter um templo bom. Mas por hora, esse é o que Deus nos permitiu, vamos adorá-lo mesmo assim. A congregação próximo, essa é outra congregação que eu faço o trabalho, vocês percebem que já está um pouquinho melhor essa congregação, só falta janelas, já tem um chão mais ou menos, também de madeira, também só falta janelas, e estamos lá, aqui temos uma presença, às vezes 70, 80, 90 pessoas lá conosco, e estamos lá. E além disso, nós temos o trabalho de PEP também, pode avançar. Trabalho de PEP. Nós temos 6 unidades. PEP é o quê? É um programa educativo pré-escolar da Junta de Missões Mundiais. Nós estamos com igrejas nas comunidades muito pobres, onde as crianças, muitas vezes, não têm a possibilidade de ir fazer o jardim ou pré-escolar.
E nós, nesses projetos sociais, nós conseguimos, atualmente nós estamos a abençoar cerca de 360 crianças nessas comunidades carentes e mostrando o amor de Deus. E acreditam, amados, é muito desafios. Alimentar de segunda a sexta 360 crianças num contexto de Santo Tomé e Príncipe pobre é mesmo um grande desafio. Mas nós temos contado com a ajuda de Junta de Missões Mundiais. Também temos contado com a ajuda da Convenção Batista Portuguesa. Tem feito com que esse trabalho tenha sido uma realidade. As mães dessas crianças já contam conosco. Muitas delas saem de casa sem comer, porque elas sabem que na Igreja Batista elas vão receber um prato quente. E nós estamos lá abençoando vida, transformando realidade, porque nós acreditamos que a educação é o meio para a transformação de um país. Próxima. Nós também começamos o projeto Educar para o Futuro, onde nós abençoamos algumas crianças também com kits escolares. Porque eu percebia que aqui no Brasil algumas prefeituras dão à criança caderno, kit escolar, em Santo Tomé não. Em Santo Tomé as crianças têm que pagar a escola, têm que ter tudo, têm que pagar a cantina, têm que pagar mesmo tudo. E muitas crianças nem conseguem mochila. E a mãe que prioriza a comida em vez disso e a criança acaba não estudando. E na nossa igreja nós tínhamos algumas crianças que não iam para a escola por causa disso. E foi de lá que nasceu o projeto, Educar para o Futuro. E começamos no ano passado, nós conseguimos atender com kit escolar 70 crianças e adolescentes. E a nossa alegria, amados, imagina quando você tem uma criança que não vai à escola. De repente a igreja demonstra amor na prática. No dia seguinte você vê ela subir com a mochila, passar à frente da escola. Isso não há dinheiro que pague isso. A satisfação, a alegria de ver a igreja em meio à pobreza, ainda assim, transformando realidade. Isso para nós é gratificante. Isso que nos dá força para continuar. É difícil trabalhar numa realidade tão pobre, mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado força para continuar a fazer isso, independentemente do recurso. Próxima imagem. Eu vos falei que muitos homens têm 3, 4, 5, 6 mulheres. E para piorar, quem sofre não são os caras, quem sofre são as mães e as crianças. E ele tem, às vezes, 5 mulheres, todas têm filho pequeno. Todas. Ele vai embora para a vida dele. Está com a Maria hoje, amanhã ele está com o Sebastião, vai fazendo uma tour. E as mães que ficam em casa com a criança sozinha. E muitas dessas mães nessas comunidades estão conosco. E imagina depois de culto, você falou de amor, você falou que Deus é bom, Deus é isso. Você está aí para casa para almoçar e tem 2 famílias com criança pequena que não tem o que comer. Não tem como você ficar em paz com isso. Eu não consigo simplesmente. E nós também começamos o projeto Cesta Básica. Nós acreditamos que isso não vai resolver o problema. É algo de emergência, até encontramos algo mais duradouro, mais sustentável. E quando essas mães recebem uma cesta básica, você não queira saber a alegria no rosto dela. Pode ser pouco, mas faz a diferença para quem recebe. E estamos lá. Não conseguimos dar todos os meios porque nós não temos recurso. Mas sempre que pudermos, nós tentamos abençoar essas mães com uma cesta básica. E o próximo projeto que nós estamos a tentar fazer com essas mães é um projeto de corte e costura, onde vamos criar uma cooperativa onde elas vão aprender a cozer roupas. E se elas aprendem a costurar, em vez de nós darmos só peixe para elas, vamos dar elas as ferramentas, elas vão pegar seu próprio peixe. É a nossa próxima missão. Não temos as máquinas ainda, mas nós já sabemos que a máquina já existe. Só falta chegar em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Próxima imagem. Nós também temos o projeto de futebol, Embaixador do Rei também. Temos muitos meninos na comunidade. O futebol traz alegria. Quando a bola bate no campo, você não quer imaginar, os garotos começam a vir de cantinho, quando a bola bate no chão. Você não quer imaginar, num contexto de pobreza, ver uma bola com colete, com escola no chão. Para essas crianças pobres, isso é uma coisa maravilhosa. E nós estamos lá também porque nós acreditamos que através do desporto nós podemos conquistar, ganhar vidas através do desporto. Próxima. Nós também começamos um instituto nesse ano, porque nós em Santo Tomé não temos nenhuma escola de formação teológica.
Nós somos apenas 4 pastores em Santo Tomé, 4 pastores. Nós temos 3 igrejas formadas. Nós temos 4 congregações em via de se transformar em igreja. Nós temos 4 pontos de pregações. Nós queremos abrir outros pontos, mas com 4 pastores é quase impossível. E nós começamos o projeto de instituto com o objetivo de nós formarmos mais líderes. Só assim nós podemos expandir por outras localidades. E a pobreza em Santo Tomé, sobretudo para jovem, é grande. E um outro nosso sonho também não está aqui na imagem, é começar dar aula de informática para jovens, porque todos os trabalhos que as pessoas vão em Santo Tomé hoje, uma das primeiras coisas que pedem é aula de informática. É se ele tem informática na ótica do computador. E nós acreditamos, se nós conseguimos formar o nosso jovem com informática, já poderíamos lhes dar uma ferramenta que o ajudaria no mercado de trabalho. E é um projeto que nós queremos desenvolver também. E nós ainda não temos os computadores, não temos. Estava a falar com o Tiago sobre esse projeto. O Tiago gostou e o Tiago disse, é possível sim, vamos trabalhar junto nisso. E nós só precisamos, para começar, de 6 computadores. Com apenas 6 computadores, nós podemos transformar a vida, a realidade de muitos jovens em Santo Tomé e Príncipe. E é isso que nós estamos a fazer em Santo Tomé e Príncipe. Os desafios são enormes, são grandes os desafios em Santo Tomé e Príncipe. Eu não estou a dizer que aqui vocês não têm desafio, não é isso que estou a dizer. Eu estou a mostrar o nosso desafio em Santo Tomé e Príncipe. E em tudo isso, a pergunta que eu te faço, que resposta você vai dar para Santo Tomé e Príncipe? Que resposta você vai dar para as pessoas que ainda carecem da salvação? As pessoas ao redor do mundo estão caminhando sem Jesus. E nós que conhecemos a verdade libertadora do Evangelho, o que realmente estamos a fazer? Não há tempo para perder, amados. Não há tempo para perder. O amor do Pai deve ser suficiente para nos mover em prol do outro. E nós temos um aliado. Nós contamos com o poder do Espírito Santo para convencer as pessoas. A urgência da missão te convoca nesta noite. A urgência de missões me convoca, nos convoca. Não fiquemos de fora do que Deus está fazendo no mundo. Você pode dizer sim, orando. Você pode dizer sim, contribuindo. Você pode dizer sim, mobilizando. Você pode dizer sim, indo aonde Deus te chamar. O que não pode acontecer é você ficar de fora. E nesta noite, para terminar, por favor, convidar a equipe de louvor, por favor. Enquanto vamos cantar uma música de missões, eu sei que aqui nesta noite estamos em poucas pessoas, mas aqui tem homens corajosos e corajosas. Tem homens valentes nesta noite. Você percebeu que nós temos grandes desafios. Temos cestas básicas. Temos projeto PEP. Temos escola de futebol. Queremos curso de informática. Queremos corte e costura. Você pode não ir para Santo Tomé e Príncipe. Pode sim não ir. Mas ainda assim você pode vir conosco. Pode ser um parceiro. Orando, contribuindo, mobilizando. Se calhar visitar Santo Tomé e Príncipe. Não precisa de visto. Não precisa de nada. É só comprar passagem e vais a Santo Tomé e Príncipe. Mas você pode fazer isso nessa noite de uma forma especial. Junta de Missões Mundiais nos dá isso aqui. Isso é uma ficha de adoção. Se você percebeu a urgência de missões, se você percebeu que Santo Tomé e Príncipe realmente é um grande desafio, e você pode ser nosso parceiro, adotando Santo Tomé e Príncipe, contribuindo diretamente com a Junta de Missões Mundiais, que a tua oferta chegará a Santo Tomé e Príncipe e estará abençoando a nossa obra em Santo Tomé e Príncipe. Você tem opções aqui, contribuir com R$40, 50, 100, aquilo que você puder. Pouco. Acredita, amado, só com R$75 nós conseguimos comprar uma cesta básica e abençoar uma criança. R$100 nós compramos um kit escolar completo, mochila, caderno, tudo. Com R$100 você pode colocar uma criança no sistema escolar. Com R$75 você pode alimentar uma criança, devolver alegria para uma família. A questão é,
Você vai ficar de fora disso. Seja parte. Enquanto a música for tocada, for tocando, eu estarei aqui à frente. Se você desejar ser nosso parceiro em Santo Tomé e Príncipe, por favor, levante do seu lugar, pegue uma ficha e nos adote da maneira que você quiser, orando, ofertando, mobilizando ou indo para Santo Tomé e Príncipe. Então, não fique de fora. Vamos embora.